tudo sobre as 5 grandes famílias de Bleach. Hoje vamos falar das 5 grandes famílias nobres em Bleach, que em dado momento se tornaram as 4 grandes casas nobres. E também iremos falar um pouco sobre a família do Rei das Almas. Há milhões de anos atrás, antes da separação dos 3 mundos, haviam 5 homens muito poderosos, porém com menos poderes que o futuro Rei das Almas. Essas 5 pessoas eram os fundadores dos futuros 5 grandes clãs nobres. Eles queriam criar um mundo pacífico, com a vida e morte separados, diferente do mundo caótico daquela época. E cada um dos fundadores tinha uma motivação para a criação desse novo mundo. Clã Tsunashiro, os líderes. Quem liderou o plano de selar o Rei das Almas foi o ancestral fundador do clã Tsunashiro. Ele decidiu que o poder do Rei das Almas era necessário para que o novo mundo pudesse ser criado. E esse líder de clã teve a ideia de selar ele, com medo também da existência de alguém tão poderoso quanto o rei espiritual. E talvez por isso ele tomou a atitude de desmembrar e arrancar os órgãos do rei espiritual, para que o mesmo não tivesse a oportunidade de voltar atrás. Atualmente, esse clã se tornou uma das casas nobres. Eles comandam o departamento de recursos visuais, e esse lugar controla e armazena gravações realizadas por câmeras que estão em diversos pontos da Sociedade das Almas, no mundo humano e até mesmo no Ecomundo. E foi usando essas informações que ele descobriu sobre os Fullbringers. E antes de explicar o restante da história desse clã, precisamos entender que quando vemos Mimi Raj, Pernida e Jirard, ficamos nos questionando onde foram parar as outras partes do corpo do Rei das Almas. Daí, com isso, Torquemada começa a investigar alguns seres humanos, chamados de Fullbringer, que possuíam resto de partículas espirituais do Rei das Almas. Com isso, ele passou a capturar esses humanos especiais, fazendo experimentos e roubando seus fragmentos. O fato é que esse clã estava reunindo todos os fragmentos que eles pudessem achar. Eles estavam conspirando, acumulando um grande poder, e por causa dessa ganância que um dos seus membros, Torquemada, deu um golpe na família e utilizou esse acúmulo de fragmentos como ingrediente principal para criar Ricone, mas isso é outra história. Clã Shiba, os injustiçados. A família Shiba já foi parte das 5 grandes casas nobres, porém eles foram excluídos de tal posição após o desaparecimento de Ishin e a morte de Kaien, sendo que a motivação do fundador Shiba estava em acabar com o extermínio dos Hollows. Ele queria criar um caminho para a purificação deles, uma vez que os Hollows também possuem coração, segundo ele. Não por acaso, a Zanpakuto dos Shinigamis possui como uma das suas funções a purificação de Hollows. A verdade é que o ancestral do clã Tsunashiro era quem liderava os outros ancestrais fundadores, e ele que tomou a iniciativa de selar o Rei das Almas. Porém, o ancestral Shiba se opôs a ele, não sendo a favor de pegar o rei à força e selá-lo. Ele queria achar um outro caminho e por isso se ofereceu em sacrifício no lugar do Rei das Almas. Porém, o ancestral Tsunashiro recusou a usar o Shiba como pedra angular, sacrificando assim o Rei das Almas. Por isso o clã Shiba sempre foi tratado com frieza e visto como menos importância, graças ao fundador do clã Tsunashiro. Como exemplos notórios do clã Shiba, nós temos Ishin, que se mudou para a Terra, Kaien, que priorizava o coração, e Ichigo, que passou a história toda salvando seus amigos. O fato é que o abandono da posição do Gotei 13 por Ishin e a morte de Kaien foi o que quebrou de vez o clã, e com isso ficaram oficialmente proibidos de entrar e sair livremente da Sereitei. Pessoal, e antes de continuar com o vídeo, vou pedir um favor, me ajuda a bater a meta de inscritos, é rapidinho, clica aí no botão se inscrever, me ajuda demais. Kutik, a lei. O ancestral Kutik acreditava que o novo mundo precisava de uma nova ordem para se manter verdadeiramente sólido. Ele imaginava que o que faltava no mundo era organização, ou seja, um conjunto de leis e regras que precisassem ser seguidos. Eles são o clã mais importante, pois são aqueles que o povo enxerga, teme e admira, sendo que eles enxergavam eles através da Gotei 13, uma vez que, assim como os Shinhou-i, o clã Kutik também costuma produzir Shinigamis para assumir posição de liderança na Sereitei. Como exemplo, temos Jinrei Kushiki, que foi o capitão da 6ª Divisão há cerca de 1000 anos atrás. Ele é o avô de Byakuya e está aposentado.
Também temos Sojun Kushikin, que é o nome do pai de Byakuya, que foi o tenente de Jinrei. Hoje em dia, ele está morto e dizem que ele não tinha uma saúde muito boa. E vale destacar que a mãe de Byakuya também está morta. E por fim, Byakuya, que é o atual capitão da 6ª divisão, sucedendo seu avô. Além de Rukia, que se tornaria tenente e depois capitã da 13ª divisão. Todos eles são a personificação do conservadorismo, das leis, regras e etiquetas da Seireitei. Ou seja, as leis devem ser seguidas à risca e jamais questionadas. Porém, um dia, toda a rigorosidade inquestionável que os Kuchi ajudaram a criar e a proteger se tornaria um karma para Byakuya. Clã Shinroi. A motivação de cada ancestral nobre transformou o mundo que conhecemos da forma que ele é. O fato é que o antigo ancestral desse clã acreditava que o mundo precisava de uma circulação maior de almas para evitar a estagnação do mundo. Em outras palavras, o ancestral desse clã visualizava a separação da vida e da morte como algo que precisasse ser cíclico, onde almas devessem ir e voltar entre os mundos. O clã Shinroi possui o título de guarda dos armamentos celestiais. Dessa forma, eles são considerados os defensores do reino. E isso mostra que esse clã, ao contrário do clã Tsunashiro, sempre estava envolvido na defesa da Sociedade das Almas. Por isso, eles possuíam um arsenal de armamentos divinos, sendo que o líder dessa família geralmente assume a posição de capitão da 2ª divisão e líder do Onitsukido. Como componente desse clã, já vimos duas famílias, a família Feng e a família Umaeda, sendo que temos como representante da família Feng a Yoruichi. E por fim temos o clã Desconhecido, que selou o inferno. O ancestral de nome Desconhecido acreditava que a criação de um novo mundo seria necessária, porque esse novo mundo poderia servir de tampa para cobrir o poço, que futuramente seria chamado de inferno. O fato é que os membros desse clã nunca apareceram, afinal eles nunca tiveram motivos. O motivo de conhecermos o clã Kuchiki e Shinroi é porque temos shinigamis desse clã. E o motivo de conhecermos o clã Tsunashiro é porque Tokinada realizou uma tentativa de golpe de estado na Sociedade das Almas. Diferente desse clã que é bem desconhecido por ser neutro. Dessa forma, só nos resta aguardar por tais revelações. E se você gostou desse vídeo, não se esqueça de curtir e se inscrever no canal. E deixa uma sugestão para o próximo vídeo. Vou ler todos os comentários aqui embaixo. Um abraço, fique com Deus e até a próxima. Valeu!